E eu queria começar agradecendo muito o Centro Rio Mais, na figura do Rômulo e da Laura, por serem os coordenadores desse painel. Todo o fórum, cada painel teve um coordenador, justamente para pegar os melhores casos daquele setor, daquele poder, né, como a gente diz. Então, a gente já falou aqui de manhã o papel fundamental que os organismos internacionais têm. Então, o painel vai oferecer uma breve introdução à Agenda 2030, o processo no Brasil e o papel das organizações internacionais. Então, eu tenho um prazer enorme aqui de chamar para fazer a abertura do painel o Rômulo Paes de Souza, diretor do Centro Rio Mais, por favor. Você escolhe, pode ser no centro. Pode chamar todo mundo, tá. A Laura Hildebrandt, que é especialista em políticas do Centro Rio Mais e do PNUD. A Luciana Febo, chefe nacional da plataforma da Unicef. O Alain Grimard, querido, da ONU Habitat, que vai falar sobre índice de prosperidade da cidade. A Maria do Carmo Rebouças, do PNUD. Emily Rossek, da SDSN Brasil e do GIZ, eu sempre erro. O Vinícius Monteiro, da UNFPA, e a Thaís Prado, da ONU Mulheres, que vai falar sobre uma vitória leva a outra. Bem, temos uma ampla representação do sistema ONU, uma grande agenda pela frente. Então, Rômulo, Laura, muito obrigado por essa representatividade e eu deixo o painel com vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de ter aqui tantas agências do Sistema ONU. Estamos todos envolvidos na implementação da Agenda 2030 e o sentido desse debate é mostrar justamente a convergência desta agenda, que é uma responsabilidade dos países, é uma responsabilidade das agências internacionais e nós pretendemos que seja uma responsabilidade também dos indivíduos. Esse momento aqui, portanto, de conversa com vocês é mostrar o que cada agência, das que estão presentes, mas saibam que existem outras também presentes no Brasil, presentes no Rio de Janeiro, que tratam também desta agenda, como ela se articula com um esforço como é o Pacto do Rio. Então, nós vamos, considerando o tempo e considerando que todos os colegas têm muito a dizer, nós vamos organizar esta apresentação da seguinte forma. Cada um deles falará inicialmente 8 minutos, e vocês vão perceber como nós somos disciplinados, organizados e funcionando muito bem de forma coordenada, para surpresa daqueles que não acham que as coisas sejam assim, e nem possam ser assim. Em seguida, eu vou endereçar 2 perguntas e eles vão escolher qual a pergunta gostariam de complementar a sua fala inicial. E aí, se tivermos um tempinho, e vocês ainda assim quiserem, poderemos ter uma interlocução também com a audiência. Ok? Então, sem mais introduções, vamos começar. Eu queria, então, convidar a minha colega Luciana Febo, que é representante do Unicef, para a sua primeira intervenção. Boa tarde, agradeço o convite, Duda, Laura. É um prazer, Unicef, estar aqui com vocês, falando da nossa... Posso falar em pé? Dá licença. Não, acho que está bom por aqui. Passador, isso eu preciso. O tempo começa agora. Diversas iniciativas do Unicef aqui no Rio de Janeiro. Nós temos esse grande guarda-chuva que se chama Plataforma dos Centros Urbanos. É uma iniciativa que acontece não só aqui no Rio, mas em outros 7 grandes centros urbanos, São Paulo, Salvador, Maceió, Fortaleza, São Luís, Belém e Manaus. E a proposta da Plataforma dos Centros Urbanos tem muito a ver com o que a gente está discutindo aqui de sustentabilidade, que é a redução das desigualdades que acontecem dentro da cidade do Rio, essas desigualdades que tanto afetam crianças e adolescentes. A nossa intenção, então, é reduzir as desigualdades, mas é também criar um modelo, uma referência, como se faz
para outras cidades brasileiras, para outras cidades latino-americanas. Isso não é só uma realidade do Brasil, se bem que o Brasil é um dos campeões nas desigualdades, mas aqui também é um lugar que a gente inventa, a gente cria e a gente também quer trocar com outros países. Então, a nossa intenção de dar uma contribuição para o desenvolvimento inclusivo das grandes cidades é também colocado na plataforma dos Centros Urbanos. E como que a gente faz isso? Muito rápido. As 3 principais estratégias. A primeira estratégia é o monitoramento. A gente precisa dar visibilidade a essas desigualdades. Então, em vez de trabalhar com as médias da cidade, taxa de homicídios de adolescente, eu vou trabalhar com a taxa de homicídios de adolescente nas 11 áreas do Rio de Janeiro. O IDEB, a mesma forma. Taxa de gravidez gravidez na adolescência ou mortalidade infantil. São 10 indicadores que nós trabalhamos. Por exemplo, esse taxa de homicídio, vocês podem ver como é gritante a diferença da taxa de homicídio de adolescentes no Rio de Janeiro. A média, lá em 2012, 21,7. Lá em 2012, 22 adolescentes a cada 100 mil eram assassinados, né? A gente está falando de assassinato. Já em 2015, 31 a cada 100 mil. Além de ter uma piora na média, olha que abismo, né? É um abismo. Abismo não, porque abismo não tem ligação, mas é uma diferença enorme. Ali, a P2.1, sabemos, é a Zona Sul, a taxa de 8, tanto em 2012 quanto em 2015. Já a 3.3, né, aquela área de Acari, de Pavuna, em 2012 era de 43,7, quase 44, ou seja, mais que 5 vezes mais, né, a Zona Sul. E piorou. Quase 80, e piorou muito, e piorou mais nas regiões que já eram mais violentas. Então, se a gente for olhar para esse indicador, a gente pode dizer que o Rio de Janeiro piorou a desigualdade, de 2012 para 2015, em relação à taxa de homicídio. Nós sabemos que outros indicadores, principalmente aqueles que falam da primeira infância, mortalidade infantil, vem melhorando, né? Gravidez pré-natal vem melhorando, estratégia de saúde da família. Bem, isso é um ponto. Uma outra forma que a gente também faz a plataforma dos Centros Urbanos acontecer. Além do monitoramento, é muito importante a participação social das pessoas nas políticas públicas. Lá no território, vamos lá para Pavuna perguntar para as pessoas como é que a gente pode melhorar as políticas públicas, os serviços, como é que a gente pode melhorar a taxa de homicídio, a gravidez na adolescência. Então, aqui é um dos exemplos, fóruns territoriais que a gente vem desenvolvendo, e muito com a juventude, muito com o jovem, mas também com líderes comunitários, mas também com o agente de saúde, com a professora, com o assistente social, e dali se faz planos de ação, propostas de atuação em conjunto, trabalhando a corresponsabilidade e pensando muito na intersetorialidade, lá na ponta. A gente sabe que é super duro isso, mas as demandas estão aí. Menino fora de escola, não é só questão da escola, a gente tem que estar com desenvolvimento social, tem que estar saúde, que está lá dentro da casa das pessoas. Então, é por ali que a gente está caminhando, escutando, planejando junto e fazendo com que cada um, com sua responsabilidade do governo, da sociedade civil, faça a coisa acontecer. E um terceiro eixo, e aí eu termino, Rômulo, é a participação dos jovens. A participação dos jovens, não só em espaços informais, e aí eles estão anos-luz na nossa frente, a gente está correndo atrás, mas também o jovem nos espaços oficiais, nos conselhos de direitos, nos conselhos da juventude, para que eles tenham espaço para falar, para participar, e não é uma questão só do jovem, é que o adulto também dê esse espaço, o adulto também reconheça a importância do jovem, do adolescente, nessa participação política, participação cidadã. E aí só um exemplo que eu trago a esses 2 jovens. Eu não vou continuar a minha apresentação, porque é o gostinho de escutar de vocês o que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm a ver com essa história, que eu acho que é a segunda parte da nossa conversa. Obrigada. Muito obrigado, Luciana. Nós ouvimos agora a Luciana, e ela é coordenadora nacional da plataforma de Centros Urbanos da Unicef. Seguindo a nossa lógica de reloginho suíço, como eu prometi a vocês, muito obrigado, Luciana. Por gentileza, Alain Grimard, que é o nosso colega da UN Habitat, ele falará também. O Alain, chegou ao Escritório Regional da América Latina e Caribe em agosto de 2010 e atualmente é oficial sênior
da ONU Habitat. Por gentileza, Alain. Obrigado a você. Estou feliz porque agora posso utilizar 5 minutos de Luciana, porque ela falou só um pouco. Então, vou necessitar mais tempo que Luciana. Quero apresentar hoje, sobretudo, uma iniciativa global da ONU Habitat, que começou faz como 2 anos, e com a avenida do ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, hemos adaptado a metodologia, o programa que se chama Iniciativa Prosperidade da Cidade. Então, hemos adaptado a iniciativa com a metodologia, com ferramentas, com os novos ODS de 2030. Então, agora estamos utilizando isso, apoiando isso, sobretudo na América Latina. Só um pouco no Brasil, estamos presentes na São Paulo. Ao nível metropolitano, estamos apoiando a instituição que se chama Emplaza e vamos começar também a atividade sobre esta iniciativa Prosperidade da Cidade na Nordeste, no estado de Pará, e talvez também em Fortaleza no próximo futuro. Mas, sobretudo, esta iniciativa estamos utilizando na México, Colômbia, um pouco Peru e bastante na África, na Índia, Camboja, Vietnã. Então, isso é rapidamente é que se chama CPI, em inglês CPI, City Prosperity Index. Isso é a base da iniciativa, onde temos 6 dimensões diferentes, que para cobrir todas as funções, todas as dimensões a nível urbano ou a nível municipal. Então, falamos de governança urbana, meio ambiente, equidade e inclusão social. Entendi. Equidade e inclusão social, produtividade, infraestruturas públicas e qualidade de vida. Então, para cada dimensão, hemos desenvolvido uma série de indicadores de informação, de maneira que, próxima, podemos medir a informação, dados que já existem ao nível municipal ou ao nível metropolitano. É possível também utilizar a metodologia CPI ao nível metropolitano. É o que estamos fazendo isso agora na Bogotá, na São Paulo. Então, com isso também podemos entender os fatores que expliquei como se define a prosperidade da cidade, como também mudar a formulação das políticas públicas a nível urbano, municipal, e também podemos utilizar isso para fazer até o nível planos de ações ao nível municipal e também para influenciar ao nível global ou regional ou nacional as políticas de desenvolvimento urbano. Seguinte, então, principalmente, aqui podemos ver qual é a diferença lo que é diferente com esta metodologia. É uma abordagem que promove a integração entre diferentes escritórios, em diferentes divisões ao nível municipal ou metropolitano. Preciso dizer que esta metodologia é, sobretudo, ou quase unicamente para as instituições municipais. É útil a este nível, a nível do setor público, a nível municipal e ou metropolitano e ou a nível nacional. Também é uma ferramenta baseada na análise espacial. Com isso, temos uma série de indicadores onde podemos utilizar cartas, mapas e fazer análise espacial. É uma ferramenta também multi-escala, como eu expliquei, a nível municipal, metropolitano, etc. E é um modelo flexível de monitoramento. Seguinte. Aqui podemos ver rapidamente, na abordagem do CPI. Temos, se o município opta para um modelo ou uma opção básica, hemos identificado 32 indicadores e todos os indicadores
básicos e um pouco mais vamos encontrar todos os indicadores também a nível, são indicadores dos ODS 11 da ONU. Mas isso pode utilizar para fazer um diagnóstico inicial a nível municipal ou metropolitano. Mas também temos outra série de indicadores muito mais detalhados e que podemos utilizar para fazer comparação a nível nacional. E, de novo, todos os indicadores fazem parte também do ODS 11. E, a partir da metodologia, do informe, dos relatórios que podemos fazer com isso, isso pode ajudar muito a fazer planos de ações, mas também relatórios nacionais sobre desenvolvimento urbano e boas práticas, etc. Próxima. Então, aqui podemos ver que aqui são indicadores que fazem parte do ODS 11. E todos os indicadores são exemplos que estamos utilizando dentro da ferramenta que se chama CPI. Então, podemos ver que temos indicadores com componente espacial e também indicadores com fonte local de dados. Próxima. Isso, então, podemos ver aqui a maneira de apresentar resultados da ferramenta, da metodologia, onde podemos ver as 6 dimensões que compõem o CPI e onde podemos medir e podemos utilizar a mesma ferramenta aqui, mesmo diagrama, para fazer comparação entre cidades, entre países ou entre regiões do mundo. Isso é muito útil. Próxima. Aqui temos outro exemplo, quando estamos analisando os dados e com resultados com 32 ou 70 indicadores, podemos fazer uma análise bastante detalhada e muito mais fácil para decisores para tomar decisão ao nível municipal ou de novo a nível nacional ou metropolitano. Podemos ver muito facilmente onde temos problema, onde temos desafio e onde podemos pôr prioridade nos planos de ações. Próxima. Aqui você não pode ler, mas a esquerda, a coluna da esquerda, são todos os targets do ODS 11 da ONU, de 2030. E a coluna direita são todas dimensões da ferramenta que se chama CPI, e onde temos como vinculado todos os targets, todos os indicadores da meta 11 com a metodologia CPI. Próxima, e eu acho que essa é a última. O que hemos feito no último ano, essa publicação foi feita em fevereiro, eu acho, 2016. Isso foi feito em cooperação com UN Women, PNUD, Unesco, outra agência também. Temos a liderança de fazer o cálculo do ODS 11. Então, hemos publicado uma guia que se chama Monitoring Framework for SDG 11, e onde toda a gente pode encontrar informação sobre o ODS 11 ao nível das siglas, ao nível dos indicadores e ao nível muito mais detalhado. E com apoio da ONU Habitat, temos agora um mandato de apoiar os municípios e talvez também os governos nacionais para facilitar a medida da ODS 11 por os próximos anos. Então, vou parar aqui. Utilizei tempo de Luciana um pouco, talvez. Muito obrigado. Muito obrigado. Alain, muito obrigado. Na verdade, você utilizou todo o seu tempo e mostrando que está valendo o acordo que fizemos. E seguindo muito bem nessa apresentação, eu queria convidar então a minha amiga e colega
Maria do Carmo Rebouças, que é gerente de articulação institucional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do PNUD. Agora vocês têm, portanto, uma terceira agência, já que tivemos a oportunidade de ouvir a Unicef e a UN Habitat, agora um dos trabalhos que o PNUD está trazendo sobre o tema. Por gentileza. Bom, boa tarde a todos e a todas. Como eu não fiquei, tive essa vantagem de ter tempo sobrando, acho que vai rolar uma desobediência civil aqui, Rômulo, tá? Pelo menos por 3 minutos por aí. Bom, inicialmente eu queria agradecer, em nome do PNUD, a iniciativa da... sim. Bom, obrigada. O convite do Pacto Rio, Cariocas em Ação, dizer que nós valorizamos bastante essa iniciativa e também de dizer para vocês que vocês têm um bom poder convocatório. Bom, eu vou falar rapidamente de uma iniciativa nossa relativa à estratégia de localização de uma agenda internacional, como foi a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, uma agenda que começou em 2000 e terminou no final de 2015, e agora dessa Agenda 2030, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa iniciativa, ela está dentro de um projeto de cooperação técnica internacional, coordenado pelo PNUD, em parceria com o governo federal e várias instituições brasileiras, que no final vocês vão ver informação. Aqui eu vou me ater a falar dessa estratégia. O objetivo principal desse projeto, que foi com relação aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e com relação ao desenvolvimento sustentável, é justamente o fortalecimento do desenvolvimento territorial sustentável, da formação cidadã, por meio da estruturação de estratégias de desenvolvimento baseadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu vou contar para vocês uma história e vou deixar o restante para as perguntas. Como é que nós localizamos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio? Em 2010, a ONU recomendou aos países que eles tentassem fazer com que os grandes avanços que já estavam acontecendo naquele período a nível nacional dos países pudessem também acontecer a nível local. A gente sabe que, a nível nacional, o Brasil cumpriu todas as metas dos Objetivos do Milênio, mas quando a gente desagrega os dados e a gente vai para a localidade, para o território, a gente sabe que o nosso país ainda é muito desigual. E se a gente for falar em termos de gênero, de raça, de localidade, de orientação sexual e vários outros elementos, a gente é mais desigual ainda. Então, o objetivo da municipalização, da localização, é justamente lidar, enfrentar essas desigualdades. E a nossa opção foi fazer isso por meio de um processo participativo. O DNA do nosso projeto é trabalhar com participação social, é trazer todos os atores daquela localidade, daquele território para a mesa, entender as dinâmicas daquele território e, junto com eles, buscar soluções e implementá-las. Então, essa estratégia, ela estava, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, assentada em 4 passos. Um deles, o primeiro, de mobilização. Eu vou trazer aqui um exemplo de que nós, durante esse período do projeto, nós fizemos parceria com vários atores da sociedade civil. Aqui eu destaco o Movimento Nacional pela Solidariedade e Cidadania, uma organização, uma rede, sem personalidade jurídica, formada por atores do governo, dos governos locais, estaduais, municipais, por atores da sociedade civil, seja movimento social, seja ONG, e pelo setor privado. Eles têm uma rede de mais de 2.000 instituições, têm representação em todos os estados e mais de 600 núcleos formados a partir da iniciativa que nasceu junto desse projeto. E o objetivo da mobilização era ir falar da agenda. As pessoas precisam se apropriar, como precisavam com relação à agenda ODM e precisam com relação à agenda ODS, dessas agendas internacionais. Essas agendas não são subjetivas e não estão falando de subjetividade, não são abstratas, eles tratam da nossa realidade. Então, o primeiro eixo dessa estratégia era justamente falar, disseminar essa agenda a nível local. Então, por meio desse projeto de cooperação, nós fizemos mais de 1.000 atividades no Brasil inteiro. O outro eixo
dessa estratégia foi produzir, tratar dos dados, né? Nós trabalhamos com alguns instrumentos. Eu trouxe aqui o Atlas de Desenvolvimento Humano, que é um sistema produzido pelo PNUD em parceria com o IPEA e a Fundação João Pinheiro. Eles têm mais de 200 indicadores. A gente trabalhou muito com esse instrumento, assim como o portal ADM, produzido pelo SESI e apoiado pelo PNUD, onde ali vocês também podem ver dados sobre a situação dos ODMs em todos os municípios do país. E o objetivo de trabalhar com esses instrumentos era justamente tratar desse tema junto com a população local, ensiná-los também a utilizar esses instrumentos para conhecer a sua realidade local. Um outro eixo foi a capacitação. Nós fizemos vários conteúdos, né, sobre a temática dos ODMs, não somente em termos substantivos da própria agenda, mas como trabalhar essa agenda, como falar dessa agenda, como utilizar essa agenda em suas ações reais, seja junto ao setor privado, ao município ou à sua organização. Capacitamos mais de 200 multiplicadores no Brasil inteiro. Realizamos também mais de 200 atividades para a promoção dos ODMs através desse eixo, né? E reconhecimento. O reconhecimento se deu através do Prêmio ODM, um prêmio que começou em 2004, já teve 5 edições esse prêmio. Ele tem uma metodologia de mobilização nacional para chamarem as instituições, tanto prefeituras como sociedade civil, para se engajarem no prêmio. Juntamos mais de 30 mil lideranças no Brasil inteiro nesse processo. Tivemos mais de 100 práticas premiadas e temos um banco de dados de mais de 6 mil práticas. Aqui eu trouxe algumas fotos das práticas premiadas aqui do Rio de Janeiro: Dançando para Não Dançar, Maré dos Sabores, Carretinha do Morran e o Adapta Sertão. Eu vou passar aqui uma iniciativa também nossa, que a gente apoiou, uma prefeitura de Pombal. Aqui é um parceiro nosso, o Ministério Público da Bahia, que também, a partir dessa iniciativa, internalizou, institucionalizou essa agenda lá na Bahia. E hoje nós estamos aqui com a Agenda de Desenvolvimento Sustentável, uma agenda extremamente desafiadora, não somente porque trata de 16 objetivos temáticos que a gente tenta trabalhar de forma integrada e sistêmica, mas também por conta do desafio que é a implementação, por vários motivos. Um deles vocês já falaram aqui, que é a questão do financiamento. E agora, nesse momento, a gente está no processo, a gente já vem nesse processo desde da Rio+20, no período de transição dessa agenda, de fazer uma reflexão, né? Nosso projeto continuamos implementando essas ações com metodologia modificada, mas algumas perguntas que a gente tem feito para os nossos parceiros e que eu acho que todos nós devemos fazer: quais são as convergências entre uma agenda global e uma agenda local? São as perguntas que a gente deve fazer nesse período que a gente ainda está finalizando a negociação dessa agenda, porque os indicadores ainda não foram aprovados, né? Então, e aí uma pergunta também que eu deixo para vocês aqui do Pacto Rio, né? Quais são as convergências que essa agenda tem com a agenda aqui do Rio de Janeiro, né? O que essa agenda representa para os estados, para as articulações, né? Para os canais de participação social, que devem, mais do que nunca, hoje em dia, serem ativados e ressignificados. E também o que é que significa isso para o território. E aí o território, a partir das suas próprias dinâmicas, né? E qual o potencial dessa agenda para essas institucionalidades? No nosso caso, nós optamos por ampliar o conceito que nós vimos trabalhando de municipalização. Nós vamos trabalhar agora com território, justamente pelo entendimento, pelas lições aprendidas, que é o território que define a prática do desenvolvimento. Nós não vamos e não podemos apresentar agendas, não é o que a gente faz, mas o desenvolvimento, por mais que essa agenda ela seja considerada universal,
Na ponta não é assim que ela acontece, né? Ela ocorre a partir das dinâmicas locais, territoriais, que podem ser determinadas por questões culturais, identitárias, étnicas, econômicas, por uma questão de valorização daquele meio ambiente, enfim, e a gente deve estar atento a isso. E a outra forma é participativa. Se a gente não fizer isso de forma colaborativa com todos os atores que incidem dessa agenda no território, ela não prospera. Rapidamente, isso aqui são os 3 eixos da nossa estratégia: trabalhar território, participação e trabalhar o eixo pedagógico, que é um eixo importantíssimo. O passo a passo, que eu posso falar já depois com as perguntas, nosso papel de articulação, capacitação e reconhecimento. Aqui eu preciso falar disso rapidamente, que é o que a gente está fazendo agora, a iniciativa de territorialização que a gente está fazendo em parceria no território de Piraquá, com os Guarani Kaiowá. É muito interessante porque, partindo dessa lógica de que é o território que define, os atores do território que definem a agenda de desenvolvimento sustentável, que nós colaboramos com ele na criação da visão dele sobre o desenvolvimento sustentável. Então, para eles, desenvolvimento sustentável significa o bem viver, que na língua guarani é tecoviá. Eles definiram que, a partir daquela agenda de 17 objetivos, a prioridade deles, na visão deles, desenvolvimento sustentável se materializava na autonomia com sustentabilidade, educação tradicional, gestão política autônoma, segurança alimentar e valorização das práticas tradicionais indígenas. Bom, esses são nossos parceiros e eu fico à disposição. Muito obrigado, Carlinha. Eu queria agora convidar Emily Hosek. Ela é uma das estruturas vinculadas ao Sistema ONU, que é uma rede de soluções em desenvolvimento sustentável, vinculada diretamente à Secretaria-Geral. E a Emily, ela você vai preferir falar daqui, né? Consultora da GIZ. Por gentileza, então, Emily, a tribuna é sua. Boa tarde a todos e todas. Eu sou a Emily Hosek e trabalho como consultora da GIZ num projeto da SDSN, Sustainable Development Solutions Network. E eu fui chamada hoje para falar sobre um projeto da GIZ e SDSN que se trata da adoção dos ODS na escala metropolitana e a importância da participação da sociedade civil no monitoramento dos ODS. Eu acho que a minha fala é parecida com a da Maria agora, e eu vou dar alguns exemplos de como essa participação da sociedade civil pode ser alcançado aqui no Rio. Então, para dar um pouco de contexto, eu sou consultora da GIZ no Programa de Governança Metropolitana, que está trabalhando para levar a questão da metropolitana para a nova agenda urbana, que está sendo lançada agora em outubro em Quito, com a conferência da Habitat 3. E a GIZ resolveu trabalhar no Brasil para conseguir evidência local e exemplos concretos da importância e necessidade de incluir a escala metropolitana para efetivamente atingir os ODS. Esse programa trabalha em cooperação com a ONU Habitat e a SDSN. Então, para os que não conhecem a SDSN, Sustainable Development Solutions Network é uma iniciativa global lançada pela ONU para trabalhar com a questão da implementação local dos ODS, dado as realidades e prioridades diferentes nos países do mundo. Hoje conta com mais de 40 redes em países e regiões diferentes do mundo. E a SDSN Brasil é uma dessas redes, sediada aqui no Rio, e foca especificamente na questão urbana e a implementação do ODS 11. Então, dentro dessa rede SDSN Brasil, sugeriu a necessidade de focar, de olhar para a escala metropolitana para efetivamente atingir o ODS 11 aqui no Brasil. Então, a SDSN e GIZ
formaram um projeto em conjunto que se chama Solutions Initiative Cidades Sustentáveis. E se trata da questão de monitoramento local e regional dos ODS aqui no Brasil. E tem dois aspectos, um aspecto de governança metropolitana, olhando para os arranjos institucionais e cooperação formal e informal na metrópole para atingir os ODS, e também para dados e monitoramento, olhando quais dados já existem aqui no Brasil, quais índices podem ser usados e aplicados aos ODS. E a gente trabalha em parceria com a STC Brasil e a Casa Fluminense, que é uma organização da sociedade civil aqui do Rio, que trabalha para a construção coletiva de políticas públicas na região metropolitana. Então, um dos trabalhos principais dessa Solutions Initiative é uma grande pesquisa através de workshops, encontros e entrevistas, que vai virar um manual que está sendo elaborado em parceria com a Casa Fluminense. E este manual e pesquisa está acompanhando o processo de implementação dos ODS nas regiões metropolitanas do Brasil, com um foco na região metropolitana do Rio. E os três temas principais dessa pesquisa são a institucionalização dos ODS em estruturas de planejamento, especialmente nos planos de desenvolvimento urbano integrado do PDUI, que, devido ao Estatuto da Metrópole do ano passado, são obrigatórios para todas as regiões metropolitanas no Brasil. Também a organização de dados e índices para mensurar os progressos dos ODS e vendo quais lacunas tem na coleção de dados para mensurar esse progresso. E, finalmente, a participação da sociedade civil no monitoramento dos ODS. Por que essa participação é tão importante? Parece meio óbvio, mas queria destacar alguns pontos importantes. Primeiro, essa participação garantia de que os ODS atendam às prioridades locais, baseados em experiências da população e na realidade local, que atende a uma das principais críticas das ODMs, de não incluir tanto as perspectivas locais. Talvez não foi tanto o caso no Brasil, mas globalmente foi uma crítica grande dos ODMs, de não incluir tanto a sociedade civil na discussão. Também ajuda a pressionar os governos locais a atingir os objetivos e promove uma cultura de monitoramento e melhor apropriação dos objetivos. E falando especificamente sobre o ODS 11, é importante notar que é um dos ODS mais conectados à vida urbana e metropolitana, onde a maioria das pessoas vive no mundo, e aqui no Brasil, mais de 80% da população, o que lhe confere grande oportunidade de melhoria na qualidade de vida da população. No entanto, através dessa pesquisa, temos visto que o Brasil possui muitas das condições certas para efetivamente ter engajamento da sociedade civil no monitoramento dos ODS, o que me deixa bastante otimista. Três dessas condições essenciais são, primeiro, o óbvio comprometimento das instituições governamentais, apropriação dos ODS e informações acessíveis para a sociedade civil e, finalmente, espaços para discussão e incidência nas políticas públicas. No Brasil e no Rio, você vê esse comprometimento do governo em todos os níveis governamentais. No nível nacional, IBGE e Ministério das Cidades têm trabalhado muito em parceria com outras organizações, PNUD, ONU Habitat, para contextualização os ODS para a realidade brasileira. No nível estadual e metropolitana, o Estado do Rio tem mostrado muito interesse em integrar os ODS no planejamento institucional e temos trabalhado muito com a Câmara Metropolitana da região metropolitana do Rio sobre essa questão e a possibilidade de incluir os ODS no plano metropolitano. E, finalmente, no nível
local e municipal, o Instituto Pereira Passos aqui tem participado muito nas conversas nacionais e está desenvolvendo um conjunto de subindicadores para mensurar os ODS no nível local. E também outras iniciativas da Prefeitura do Rio, como o Rio Resiliente e Visão 500, têm trabalhado para integrar os ODS no seu planejamento também. Então, a segunda condição, a apropriação dos ODS. Primeiro, é necessário que a sociedade civil conheça o existente dos ODS e dos compromissos dos governos em alcançá-los, que não podemos tomar por certo. E eles também têm que compreender a situação atual de desenvolvimento nos seus locais. Então, um exemplo bom de trabalho que está sendo realizado no Rio para atender essa necessidade é o trabalho da Casa Fluminense. Eles têm criado alguns mapas de desigualdade que mostram dados sobre várias condições de vida nos 21 municípios da região metropolitana do Rio, mostrados em um jeito simples e fácil de entender, que dá para comparar as condições entre os municípios, que é muito importante ter a sociedade civil ter esse poder de saber onde que o desenvolvimento está, onde está e onde pode ir no futuro, né? E também eles têm organizado os encontros que se chamam Fórum Rio, que acontecem 3 vezes ao ano, divididos entre Baixo Fluminense, Oeste Metropolitano e a capital, onde eles convidam os cidadãos a refletir sobre a agenda pública da metrópole, muitas vezes em lugares com baixa representação. E a Casa tem levado muito a questão dos ODS para fazer parte desses diálogos. Então, além do Fórum Rio, da Casa Fluminense, tem muitas outras iniciativas que estão sendo realizadas aqui no Rio, levando a pauta dos ODS para a sociedade civil. Inclusive, o Centro Rio Mais está organizando uma série de diálogos, os Centro Rio Mais Talks, para ampliar o debate sobre desenvolvimento sustentável e os ODS, incluindo perspectivas de vários grupos diferentes. E também acredito que tem uma oportunidade agora para incluir a questão dos ODS nas consultas públicas da elaboração do plano metropolitano e na formação de outros planos estratégicos do Estado e do município. A SDCN Brasil também pode ajudar a trazer mais organizações da sociedade civil à discussão e disseminar experiências de outras regiões metropolitanas do Brasil e do mundo no alcance dos ODS e no engajamento com a sociedade civil. Só para concluir, uma das principais diferenças entre os ODMs e os ODS é justamente esse foco na participação da sociedade civil e a criação e adoção dos objetivos de desenvolvimento sustentável realmente contou com um processo muito mais colaborativo e bottom-up. Então, agora, o grande trabalho está realmente nas mãos das organizações e entidades locais do Rio e do mundo para criar oportunidades e campanhas, espaços para garantir o maior engajamento possível da sociedade civil na apropriação e monitoramento dos ODS. Obrigado. Obrigado, Emily. Eu queria convidar, então, agora o Vinícius do Prado Monteiro, que aí trazendo uma nova agência para vocês do Sistema ONU, que é do Fundo Nacional, do Fundo da ONU para a População e Desenvolvimento. O Vinícius é assessor de População e Desenvolvimento. Vinícius, por gentileza. Obrigado, Rômulo. Queria agradecer inicialmente pelo convite. É muito bom para o UNFPA estar aqui participando desse momento. Também nessa parceria com o Pacto do Rio, a proposta aqui, inclusive, é contar um pouquinho, sobre o que a gente vem construindo. Acho que é muito interessante ter esse momento, também aproveitar para falar isso, para reunir, acho que o Pacto do Rio traz já no seu DNA
foi falado sobre isso hoje de manhã, a união e a conexão entre perspectivas muito diferentes, que naturalmente estariam espalhadas por aí, fazendo coisas com o mesmo sentido, mas sem comunicação. E a proposta é unir esforços, e isso nos chamou atenção desde o final do ano passado, no sentido de unir esforços, identificar a complementariedade e aí sim trabalhar junto, reunido, para atuar em prol do desenvolvimento sustentável. Bom, a proposta aqui, fazendo uso... Pode voltar? Está comigo, né? Desculpa. A proposta aqui é contar um pouquinho... a partir da experiência que vem sendo construída, da parceria que vem sendo construída do UNFPA com o Pacto do Rio, discutida mais estreitamente com os Cariocas em Ação, IEG e Pronatura, no âmbito da iniciativa dos agentes e das agências de cidadania, como que isso se conecta com o mandato do UNFPA e com a Agenda de Desenvolvimento Sustentável. Então, o caminho que eu tentei fazer na apresentação é, primeiramente, falar sobre o que está sendo construído, é uma proposta em construção ainda, então é mais geral com relação aos resultados e a proposta que está sendo construída em conjunto. A gente tem discutido muito sobre isso e tem sido uma construção muito, muito produtiva. A partir do que, o porquê o UNFPA está envolvido nessa iniciativa, fazendo um link com o nosso mandato, e o como a gente pretende contribuir com essa iniciativa. E a partir daí, também apresentar rapidamente, fazendo uso da pontualidade mineira, como que toda essa iniciativa se conecta com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030. Então, o objetivo desse projeto, dessa iniciativa, da parceria entre o UNFPA e o Pacto do Rio, é impulsionar o desenvolvimento local inclusivo, focado nas pessoas e na ampliação do seu repertório de direitos. Isso é construído a partir do protagonismo de mulheres e jovens. Como eu vou falar, o UNFPA tem no eixo, num dos eixos centrais do seu mandato, a atuação com jovens, e levando em conta a perspectiva de gênero e a perspectiva de raça, considerando as dimensões do desenvolvimento social, econômica, cultural e ambiental e atuação em territórios de contexto de vulnerabilidade. A ideia é fazer o primeiro piloto em Manguinhos e que possa ser replicado com as devidas adequações em outros contextos também. E, a partir daí, um modelo que é baseado essencialmente em redes de organização e rede de pessoas. São dois principais eixos de atuação. Um deles é a formação de jovens, ficou um pouco escuro, mas acho que dá para ler. Formação de jovens em competências técnicas e habilidades para a vida. O UNFPA trabalha com o eixo de habilidades para a vida e meios para a vida, que se conecta muito com a proposta que foi apresentada pelo IEG, que é uma perspectiva diferente, mas que é bem complementar, e com a perspectiva de desenvolvimento econômico local. Na verdade, socioeconômico local. Então, são basicamente 3 resultados. O primeiro deles tem a ver com a formação dos jovens, que são os agentes de cidadania, que devem ser agentes multiplicadores, porque a gente acredita muito nessa iniciativa, que a formação não está limitada, o nosso objetivo principal e final não vai ser atingido apenas com a formação dos 10 jovens, com a entrada dos 15 jovens. Eles devem se tornar multiplicadores para que essa ação tenha repercussão lá na ponta. Então, a formação dos jovens, a formação das agências de cidadania e, em terceiro lugar, a formação das redes, para contribuir com esses 2 grandes eixos. Então, com a formação dos jovens multiplicadores e com o desenvolvimento socioeconômico local. Esse é o que estamos pensando para fazer. Por que o UNFPA atua nessa área? O mandato do UNFPA pode ser dividido de maneira simples em 3 eixos principais. O UNFPA é a agência, como o Rômulo destacou, a Agência de População das Nações Unidas, é o Fundo de População das Nações Unidas, não é a Universidade Federal do Pará, porque hoje me perguntaram, você é da UFPA? Não. A gente, talvez a sigla não seja tão atraente quanto a do Unicef, ONU Mulheres, mas o UNFPA faz mais sentido em inglês, então, mas é o Fundo de População das Nações Unidas. A gente atua em 3 eixos principais. O primeiro deles é contribuir para que todas as gestações sejam desejadas e que todos os partos sejam seguros. Isso inclui, inclusive, gestação de meninas adolescentes. Inclusive, dia 11, agora foi Dia Mundial de População, o tema central discutido foi investir nas meninas adolescentes, com foco principal na questão da gravidez na adolescência. O segundo eixo é trabalhar para que os jovens e as jovens tenham seus direitos efetivados e para que todos e todas as jovens alcancem seu pleno potencial, com a igualdade de oportunidades para todos e todas. A gente está num momento único na história da humanidade,
com a maior população jovem da história, 1,8 bilhão de jovens no mundo. No Brasil, são 51 milhões de jovens. Esse número retrata também as desigualdades que existem, está associado esse momento histórico de uma população jovem gigantesca com o que a gente chama de dividendo demográfico ou bônus demográfico, que é a maior percentual de população em idade de trabalhar, com a população entre 15 a 59 anos. É uma oportunidade muito importante para o Brasil e para o mundo, para os países que ainda estão passando por esse processo. Essencialmente, nos contextos de maior vulnerabilidade, norte e nordeste do país, e dentro das grandes cidades, como o caso do Rio, nas periferias, onde estão concentrados os maiores números de jovens. Então, é uma oportunidade, mas é necessário que sejam feitos os investimentos corretos. Isso significa que esses jovens devem ter seus direitos garantidos, devem ter educação e trabalho decente. O que acontece no caso do Brasil, isso vem acontecendo também, que apesar dos grandes investimentos que vêm sendo feitos, ainda existem muitos jovens que estão fora da escola e também não conseguiram emprego. São chamados de jovem nem-nem, que a gente prefere chamar de jovens sem oportunidades, sem direitos. Fazendo os investimentos corretos, nós conseguiremos alcançar o máximo potencial desses jovens e, até economicamente no futuro, oferir bons resultados. Ótimo. E também o UNFPA apoia na utilização de dados sociodemográficos, em parceria com o IBGE, foi lembrado hoje pela doutora Júnia, muito bem lembrado. O IBGE preside hoje a Comissão de Estatísticas das Nações Unidas, é um posto muito importante e que tem muito a ver com a capacidade técnica que o Brasil tem nessa área. A gente tem muita produção de dados, tem muitos institutos trabalhando com a produção e análise desses dados. É preciso utilizar esses dados e aportá-los para o desenvolvimento sustentável. Nessa linha, rapidamente, no projeto tem um primeiro eixo de ação baseado em resultados, baseado em direitos humanos, com igualdade de gênero e de raça e também aderente à dinâmica de população. Envolver os indivíduos e comunidades é fundamental que os indivíduos, as pessoas vivendo nessas comunidades, sejam protagonistas do projeto, para que o projeto tenha sustentabilidade ao longo do tempo e sustentabilidade no sentido do desenvolvimento sustentável e também construção de meios para a vida, considerando os contextos de maior vulnerabilidade para potencializar a capacidade desses jovens, multiplicar para reduzir as desigualdades. Na agenda de desenvolvimento sustentável, falando rapidamente, o UNFPA atua. Então, o desenvolvimento sustentável é compreendido como desenvolvimento econômico, social e ambiental. É muito interessante, não por acaso, essa discussão de desenvolvimento sustentável surge historicamente aqui no Rio de maneira mais forte com a Rio 92. Depois da Rio 92, ocorreu em Cairo, 1994, a Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, que pauta o mandato do UNFPA de maneira mais central, e depois com a Rio+20. Então, a Agenda 2030, a Laura vai falar de maneira mais detalhada, mas é uma agenda muito ambiciosa que pretende cobrir as promessas não cumpridas dos ODM, o que ainda ficou para trás dos ODM. Então, tem a proposta de avançar em direção ao desenvolvimento sustentável, sem deixar ninguém para trás, reduzindo as desigualdades. São 17 objetivos, 16 temáticos, mais um de implementação. Um desafio de monitoramento gigantesco que o IBGE vem tentando também liderar no âmbito nacional, inclusive discussão no âmbito mundial com relação aos indicadores. E aí, a gente vai falar disso mais à frente, só para deixar claro que a Agenda 2030 tem a ver no seu seio com a agenda da Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, que foi revisada agora em 2014, que as pessoas estão no centro da Agenda de Desenvolvimento 2030 e com relação à Conferência do Cairo, CIPD. Os seres humanos no centro da agenda e, como o secretário-geral das Nações Unidas destacou, é necessário avançar sem deixar ninguém para trás e priorizar essas pessoas que poderão estar ficando para trás. E é isso que a gente tem tentado fazer nesse projeto. Muito obrigado. Acho que eu consegui ultrapassar pouco. Muito obrigado, Vinícius. Agora eu queria convidar, por gentileza, a minha colega Thaís Prado. Ela é coordenadora de projetos da ONU Mulheres, fazendo um gancho com o Vinícius falou. É o nome mais conciso e objetivo dentro do sistema. ONU Mulheres, todo mundo sabe do que trata e aqui veio. Por gentileza, então, Thaís. Bom, eu vou ser concisa e objetiva, eu não tenho nenhuma apresentação. Para falar rapidinho para vocês sobre o projeto Uma Vitória Leva a Outra. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui, em nome da Duda.
A ONU Mulheres trouxe para o Brasil uma metodologia que foi desenvolvida pela ONG Women Win e já é implementada em 25 países e já alcançou mais de 200 mil meninas. O programa Uma Vitória Leva a Outra no Brasil, ele é uma parceria entre a ONU Mulheres e o Comitê Olímpico Internacional, com o apoio da ONG Women Win e do Comitê Olímpico do Brasil. A gente conta com parceiros implementadores, que são 2 ONGs, o Instituto Bola para Frente, que trabalha a metodologia com vilas olímpicas na cidade do Rio de Janeiro, e o Instituto Agenda, que faz o recrutamento das meninas para participar desse processo na vila e articula essas redes locais que existem em torno das vilas olímpicas. O programa ele serve para aliar a prática de esportes à construção de espaços seguros. Então, a gente trabalha com meninas de 10 a 14 anos. A nossa meta é atingir 2.500 meninas até o ano que vem. Atualmente, a gente tem 400 meninas inscritas já no projeto. Então, a dinâmica é a seguinte: 2 vezes por semana elas vão para as vilas olímpicas, ou porque elas já iam mesmo, ou porque elas foram recrutadas pelo programa. Elas fazem 1 hora de atividade física e, inicialmente, essa atividade física era desenvolvida em uma turma só de meninas e depois, de novo, já falando um pouco dessa localização das metodologias numa cidade, as vilas olímpicas trabalham com turmas mistas e, por isso, a gente ampliou o projeto e meninas que já estão em turmas mistas esportivas também podem participar do projeto. A gente não queria, com o projeto, passar a noção de que meninas que já jogam com meninos não podiam participar, porque a ideia, obviamente, não era essa. E também a gente não queria dizer para aqueles meninos que estavam em turmas, por exemplo, de jazz e balé, que já romperam várias barreiras sociais e de gênero para estar ali, que não, esse é um projeto só para meninas. Mas por que a gente trabalha só com meninas nesse projeto, na parte temática? Porque a gente tem estatísticas que mostram que durante a puberdade e a adolescência, a autoestima das meninas cai 2 vezes mais do que a dos meninos. E 49% das meninas deixam de praticar esportes durante essa fase da vida. É uma porcentagem 6 vezes maior do que a do número de meninos. E por quê? Além de todas as transformações físicas e hormonais, as pressões sociais, os estereótipos de gênero são muito mais fortes em cima das meninas. Elas recebem mensagens muito contraditórias e ambíguas da sociedade. Ao mesmo tempo em que elas precisam ser sozinhas responsáveis por evitar uma gravidez precoce, o corpo delas começa a ser extremamente sexualizado e objetificado na mídia, no senso comum. Enquanto elas precisam começar a ouvir várias coisas de menina não faz isso e moça de família é assim, os meninos, nessa época da vida, são estimulados a ocupar o espaço público, a jogar com os amigos, a ir para a rua. Então, enquanto as meninas se retraem nessa época, os meninos ocupam mais espaço público. E é por isso que esse projeto é focado em meninas. Então, a gente quer manter as meninas que já praticando esportes, e a gente quer fazer com que meninas que deixaram de praticar ou que nunca se permitiram praticar esportes também possam praticar. Mas o ambiente esportivo, ele também é e pode ser muito machista. E então, a ideia é aliar a prática esportiva à criação de espaços seguros. E isso é feito nesse segundo momento na Vila Olímpica. Depois que elas fazem 1 hora de atividade física, elas vão para uma oficina temática que é desenvolvida por uma facilitadora da Vila Olímpica, que pode ser uma psicóloga, uma pedagoga ou uma assistente social, e elas trabalham um currículo, e aí, de novo, falando da localização, esse currículo ele foi desenvolvido para ser trabalhado com meninas e adolescentes de todo o mundo, foi desenvolvido, tem sido aplicado em 25 países, mas a gente adaptou esse currículo para a realidade brasileira, em parceria com a ONG REDER, Rede de Desenvolvimento Humano, que é especializada em gênero e educação, e aí a gente, na hora de fazer a adaptação desse currículo, a gente percebeu quantas particularidades existiam no Brasil e na cidade do Rio de Janeiro, e que precisavam ser incorporadas, né? Então, por exemplo, quando as meninas vão fazer as peças de teatro e vão interpretar, por exemplo, os tabus relacionados à menstruação, ou mesmo as questões relacionadas à raça, a gente não pode comparar uma realidade da Índia com uma realidade do Brasil. E aí a gente precisa também sempre entender qual é o limite dessa experiência internacional, eu acho que a gente pode falar um pouco mais disso depois, assim, né? Desse potencial que a ONU tem de trazer uma experiência internacional, mas com muito cuidado de localizar isso e de ouvir e de construir junto com quem entende dessa realidade, em vez disso ser imposto. O projeto Uma Vitória Leva a Outra, ele
tem tudo a ver com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ele trabalha com gênero, que além de ter um objetivo específico, que é o ODS 5, empoderar todas as mulheres e meninas e alcançar a igualdade de gênero, ele também está presente em 11 dos outros 16 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, através de indicadores que prestam uma atenção específica às necessidades das meninas e das mulheres. E a gente também trabalha a questão do esporte. O esporte ele não vem num objetivo de desenvolvimento sustentável específico, mas ele é transversal. Através do esporte, a gente atinge a paz, a inclusão social, a saúde, a educação. E através da prática esportiva, e esse é o motivo de trazer o esporte como um aliado do empoderamento das meninas e da igualdade de gênero, as meninas aprendem a ter disciplina, liderança, amizade, espírito de equipe, a entender mais sobre o próprio corpo, a melhorar essa imagem corporal e sair de padrões muito estereotipados de beleza, que às vezes são machistas, racistas e homofóbicos. E nesse ambiente, entre meninas e com uma facilitadora mulher, elas podem construir, podem se explorar mesmo esse momento em que elas estão se desenvolvendo e construir uma nova noção do que é ser uma menina e do que é ser uma mulher. E, só para finalizar, uma experiência, eu acho, muito particular do Rio de Janeiro, normalmente esse programa ele é desenvolvido em escolas. E quando a gente trouxe o programa para o Brasil, a nossa ideia era fazer em escolas. E aí a gente não pôde, porque a gente ouviu que as escolas são bombardeadas com uma série de iniciativas que nem sempre são positivas ou, às vezes, têm outras intenções por trás. E aí a gente identificou esse potencial das Vilas Olímpicas, que são espaços poliesportivos gratuitos, em que já existe uma equipe multidisciplinar paga pela própria vila e que poderia dar esse suporte. Então, a gente tinha o esporte e a gente tinha a parte do currículo temático. Por outro lado, a gente, trabalhando com o setor público, às vezes esbarra em algumas limitações que estão fora da alçada de qualquer agência da ONU. Esse ano, que foi um ano particularmente difícil, acho que para o país inteiro. Muitas vilas olímpicas, por exemplo, ficaram sem receber. Os profissionais ficaram de aviso prévio, sem saber se iam ser de fato demitidos ou não. Então, muitas vezes, um projeto que chega com a melhor das intenções pode ser entendido como uma demanda extra, um trabalho extra, quando nem o seu salário você não sabe se vai receber no final do mês. Por outro lado, se a gente tivesse abordado as ONGs, e ido ONG por ONG, que tem a receptividade ainda mais empolgada quando a gente chega com uma ideia dessa, porque eles querem a metodologia, eles querem saber como falar desses temas que são tão caros para eles, e aí a gente dá um pouco desse caminho e constrói isso junto, a gente nunca conseguiria alcançar 2.500 meninas, ou mesmo as 400, se a gente tivesse que ir de ONG em ONG trabalhando isso aos poucos. Então, para finalizar, eu pego um pouco da fala do Vinícius, de que a Agenda 2030 ela é extremamente ambiciosa, e o que a gente precisa é encontrar a melhor combinação dos recursos que cada ator tem para a gente construir juntos programas que são duradouros e pensando na continuidade e no uso de todos os recursos que a gente tem disponíveis para a gente realmente conseguir alcançar um desenvolvimento sustentável. Obrigada. Obrigado, Thaís. Agora eu gostaria de convidar a minha colega Laura Hildebrand, que trabalha comigo no Centro Rio Mais, e aproveito também para me apresentar. Eu sou Rômulo Paes, diretor do Centro Rio Mais, e o Centro é um dos 6 centros globais do PNUD. No nosso caso, nós tratamos do tema desenvolvimento sustentável. A Laura pertence à equipe, é um dos especialistas sêniores do grupo, e ela, então, agora falará um pouco do nosso trabalho. Laura, por gentileza. Tá. Eu vou introduzir um pouco a Agenda 2030. Já falamos um pouco, mas só para introduzir para algumas pessoas que às vezes não sabem tudo. Em setembro de 2015, em Nova York, os chefes de Estado e do governo adaptaram a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, a qual inclui os ODS. A agenda é o resultado de mais de 3 anos de negociações, grupos de trabalho e consultas nacionais e globais, sem precedentes. Isso foi tudo parte de um processo que começou aqui, na Conferência Rio +20, e chegou a milhões de pessoas em todo o mundo. Por esta razão, a Agenda 2030 não é considerada uma agenda da ONU, mas é a agenda de todos. A agenda propõe uma ação mundial coordenada entre os governos, as empresas, a academia e a sociedade civil para alcançar os 17 ODS e suas 169 metas.
Esta agenda é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade. Também busca fortalecer a paz universal. As primeiras 5 ODS abordam questões de desenvolvimento social, incluindo a pobreza, a fome e a segurança alimentar, saúde, educação e igualdade de gênero. O segundo grupo de ODS aborda questões relacionadas com o desenvolvimento inclusivo econômico, a prosperidade, incluindo o acesso à energia renovável, o crescimento inclusivo, a infraestrutura, a igualdade e as cidades sustentáveis. O terceiro grupo de ODS, ODS 6, ODS 12 a 15, aborda uma sustentabilidade ambiental, a planeta, água e saneamento, consumo e produção sustentáveis, adaptação às mudanças de clima, oceanos, biodiversidade e gestão de recursos naturais. Também temos o ODS 16, porque desenvolvimento não seria sustentável sem paz e liberdade da violência. O ODS 17 é o objetivo sobre os meios de implementação, incluindo finanças, tecnologia, capacitação e questões de dados e relatórios. Mas, para além dos objetivos, há um conjunto de princípios que abrangem a Agenda 2030. O primeiro é o princípio de ninguém deixado para trás. Os ODS devem beneficiar todos, erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades. O segundo é o princípio de integração. Os ODS quebram os silos e promovem a coordenação entre diferentes sectores para garantir a coerência das políticas. O terceiro é o princípio de universalidade. Ao contrário dos ODMs, que eram uma agenda apenas para os países em desenvolvimento, os ODS são para todos os países do mundo, ricos e pobres. Mas qual é o papel das cidades nessa agenda? A implementação de metas globais acontece a nível local. A escala e a ambição da agenda exigem o envolvimento de todos. É bem reconhecido em toda a agenda que os ODS não podem ser satisfeitos sem a participação do governo municipal. Cidades são fontes de crescimento econômico, inovação, reforma social, mas também de desigualdade, poluição e consumo de recursos. Cidades representam a maior parte da população mundial, do PIB mundial, do consumo global de energia e outros recursos. E agora mais de 1 bilhão de pessoas moram em favelas. Nas palavras do secretário-geral da ONU, as cidades são o lugar onde a batalha pelo desenvolvimento sustentável será vencida ou perdida. Reconhecendo a importância das cidades para o desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030, para a primeira vez, inclui um objetivo global dedicado às cidades. O ODS 11 é para tornar as cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis, com metas sobre habitação, transporte, planejamento urbano, patrimônio cultural e natural, resiliência, impacto ambiental, espaços públicos e mais. O processo de municipalizar a Agenda 2030 não deve ser visto como uma tradução de políticas globais em contextos locais, mas como um processo baseado na capacitação dos agentes locais, que visa tornar o desenvolvimento sustentável mais sensível e, portanto, relevante para as necessidades e aspirações locais. Na agenda é claro que cada governo define suas próprias metas, guiadas pelo nível global de ambição, mas levando em conta as circunstâncias locais. Para introduzir a Agenda 2030 a nível local, há 8 áreas-chave de implementação.
As primeiras 4 devem ser iniciadas no começo das ODS agora e incluem sensibilizar os governos locais e o público, aplicação dessa abordagem multi-stakeholder, adaptação das ODS aos contextos locais e sistemas de monitoramento, relatórios e prestação de contas. Estas iniciativas da ONU vão apoiar as diversas fases da implementação da ODS. O objetivo hoje é de identificar boas práticas e experiências ricas das períodos de ODMs e as ferramentas existentes para apoiar a municipalização das ODS no Rio de Janeiro. Eu também queria agradecer a meus colegas e ao Pacto do Rio para esta oportunidade de compartilhar. Muito obrigada. Obrigado, Laura. Você vai me permitir fazer uma traição aqui. Essa é a primeira vez que a Laura faz uma apresentação completa em português. E veja, a gente que trabalha no sistema e acaba, por causa disso, falando várias línguas, falar na 4ª língua uma apresentação inteira dá um trabalho. Parabéns, Laura. Bom, olha só. Então, é o seguinte, nós temos agora 2 perguntas, que eu gostaria de endereçar aos expositores, e aí eu vou lê-las e em seguida vamos fazer uma distribuição já praticando um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, promover a igualdade. Então, quem falou mais agora fala menos, e quem falou menos agora fala mais. Então, praticando na prática a agenda do desenvolvimento sustentável. As perguntas são as seguintes. Primeiro quais as lições que podem ser extraídas do projeto ou da sua apresentação que são importantes para que façamos uma adaptação local, ou seja, trazemos para o nível local o que essa experiência está nos ensinando. Segunda, o sistema ONU pode integrar da melhor maneira e oferecer o seu apoio justamente ao Pacto do Rio. Ou seja, como nós aqui, que apresentamos as várias experiências, podemos nos somar a essa grande iniciativa. Por gentileza, então, Luciana, já praticando a igualdade, mesmo assim eu vou marcar o seu tempo. Obrigada, esperando por esse momento. Muitos de nós falamos na redução das desigualdades, a meta não só a 11, mas também a 10, né, dos ODS. E aí eu não vou falar só de lições, mas também de desafios. Quando a gente fala de desigualdade, eu comentei na minha fala, é importante dar visibilidade a essas desigualdades. A questão de dados desagregados é fundamental. A meta 10, que é de redução das desigualdades, tem esse objetivo, né, de redução das desigualdades. Uma das metas é promover a inclusão baseado em idade, sexo, portadores de deficiência, raça, etnia, origem, religião, economia. Lições aprendidas que nós tivemos na plataforma dos centros urbanos, trabalhar com dados desagregados por territórios é fundamental numa cidade que é tão partida como é o Rio, e como são vários centros urbanos no Brasil. Nós temos, sim, que trabalhar com esses dados desagregados, mas aí está o desafio. Nós temos até sistemas de informação que permitem isso, a desagregação por território, mas os nossos sistemas de informação no Brasil, eles não apontam, não permitem desagregação, por exemplo, pessoas com deficiência. Por exemplo, orientação sexual, religião e muitos outros indicadores, até mesmo por território, nós precisamos avançar com essa agenda, trabalhar com essa qualificação dos sistemas de informação no Brasil, exatamente com foco na redução das desigualdades, meta 10 e 11. Um outro ponto que eu trago aqui, em relação ao ODS 10,
Uma das metas é empoderar, né? Essa palavra tão na moda e já batida, mas está lá, empower. Então, é empoderar e promover a inclusão social. E aí, promover a inclusão social das desigualdades baseadas, por exemplo, no local de moradia. Eu estou falando especificamente no Rio de Janeiro, eu estou falando especificamente de favelas. E aí, usando muito da fala de várias pessoas, na verdade, do Vinícius. Não vou falar só da gente daqui, não, mas de outras pessoas aí de fora. Quando a gente fala de favela, quando a gente pensa em favela, muitas das vezes as pessoas pensam na falta, na carência, nas dificuldades. E não pensam nesses territórios como também territórios de desenvolvimento, territórios que podem ajudar a cidade a se desenvolver. Não pensam em potencial. Então, eu acho que é essa grande mudança que a gente tem que fazer quando a gente pensa em redução das desigualdades. Olhar também os territórios, não só os territórios vulneráveis, né? Aquela palavra que também já está meio cansativa, mas territórios de potência. Eu vou trazer aqui um rápido exemplo. Eu tive há pouco tempo em Heliópolis, lá em São Paulo, maior favela de São Paulo, conheci a Escola Bacarelli de música. E assim, a gente de outros países, meninos de outros países, de outras partes de São Paulo, de outras partes da cidade de São Paulo, estão lá dentro da Escola Bacarelli aprendendo música. Aqui no Rio de Janeiro, quem quer aprender badminton já sabe para onde é que tem que ir, né? Vai lá no Chacrinha. Quem quer saber sobre como reciclar o lixo, vai lá nos Prazeres. Então, a gente tem que dar visibilidade a essa força, a essa potencialidade das favelas, dos territórios que se chamam vulneráveis, que de vulnerabilidade tem sim muita coisa, mas também tem muita coisa de potencialidade. Então, eu acho que isso aí também é uma lição aprendida. Lição aprendida é um pouco também o que a gente tem que fazer para frente, né? Eu acho que é um pouco, eu estou respondendo aí. E como é que a gente vai medir isso, minha gente? Medir, está lá, até 2020 e 30, né? 2030, a gente tem que promover a inclusão social baseada em território. Vamos pensar em novos indicadores, novas formas de medir o potencial, o desenvolvimento, a coisa boa. Lógico que a gente tem que continuar medindo a taxa de homicídio, a mortalidade infantil, a gravidez na adolescência, mas vamos inventar, e a gente é bom nisso, como a gente mede, e a gente tem que medir, porque a gente, lá em 2030, a gente tem que mostrar que avançou. Como é que a gente vai medir isso? Então, é um desafio nessa linha de monitoramento. Eu tenho outras coisas, acabou meu tempo. Eu tenho mais um minuto. Então, mais um minuto, o que eu também tenho que trazer aqui? Tem uma lá, já vou lá agora para a meta, para o ODS 11, né? Cidades sustentáveis, inclusivas, etc. E lá no 11.1, fala de serviços. Gente, para mim, cada vez mais a gente tem que investir em serviços, na qualidade das escolas públicas, nos postos de saúde, da mesma forma que um serviço péssimo leva um dano enorme para a comunidade, um posto de saúde. Eu sou dessa área, então é mais fácil para eu falar sobre isso. Um pediatra que atende mal uma criança, uma família, ele não só faz mal para aquela criança, mas ele traz um dano enorme, a diminuição de pertencimento, aquela coisa, eu não sou bem tratado aqui, eu não vou tratar os outros bem. Os três mosqueteiros, um por todos, todos por um, quando um me trata bem, eu vou querer fazer o bem a todos, e ao contrário também. Então, como a qualidade de serviço a gente precisa investir, e principalmente no Rio de Janeiro, a qualidade de serviço é o ponto. A cobertura, a gente está chegando lá. Estratégia de saúde da família, a gente viu que houve uma explosão de estratégia de saúde da família, um aumento incrível. Vamos trabalhar agora na qualidade. O ensino fundamental, a Secretaria Municipal de Educação é uma das maiores, a maior rede, ainda não sei, mas se falava tanto, a maior rede da América Latina. O que agora a gente tem que trabalhar na qualidade, a qualidade dos serviços, não só a qualidade lá dentro, mas também promover essa intersetorialidade, essa complementação. O problema de menino fora da escola não é só da Secretaria de Educação, é da saúde, não é só problema, mas é solução. A solução, a saúde ajuda, o desenvolvimento social. Então, essa agenda em comum lá no território, essa agenda intersetorial é fundamental. E a gente está aí nesse caminho dessa qualificação de serviços. Quem quiser falar um pouco mais sobre isso, agora é meu mantra, qualidade de serviços. Eu gostaria muito de trocar algumas ideias com vocês. Muito obrigado. Alan, por gentileza, 3 minutos. Sim, obrigado.
Se quero agregar ou dizer que para a ONU Habitat, não que é fácil, mas é natural para a ONU Habitat trabalhar ou cooperar ao nível municipal, porque isso é parte essencial do mandato da ONU Habitat. A ONU Habitat é, sobretudo, para apoiar o desenvolvimento das cidades, dos assentamentos humanos. Então, do lado da ONU Habitat, cooperar a esse nível é natural, digamos. E aqui, na minha apresentação, eu fiz uma apresentação, sobretudo, ou só sobre uma nova metodologia que se chama CPI, mas agora temos atividade ao nível das cidades do Rio. Eu acho que Eduarda, esta manhã, mencionou a parceria que temos com o IPP, através do projeto antigamente que se chamava UPP Social e que agora se chama Rio Mais Social, agora. Onde até o próximo ano, temos que apoiar o desenvolvimento dos bairros informais, das favelas. E isso é parte do nosso mandato também. Esse é o tipo de parceria que podemos fazer. E com o nosso mandato também, eu preciso dizer que dentro de todos os ODS, queremos enfocar, apoiar sobretudo o ODS 11, que é, de novo, quero repetir, que é o ODS natural para a ONU Habitat. Temos também interesse, temos que envolver um pouco em 2 outros ODS, que é sobre o tema de energia ao nível municipal e também o tema de mobilidade. Mas, a partir disso, todas as atividades da ONU Habitat enfoque no ODS 11 e favorecer o desenvolvimento dos bairros informais é parte essencial do mandato da ONU Habitat. Através da metodologia de CPI que já mencionei, é uma iniciativa interessante para medir, para influenciar as políticas a nível municipal e também metropolitana ou nacional. Mas temos que reforçar muito mais a capacidade das instituições municipais e metropolitanas. E eu acho que na Brasil, na Rio também, incluindo, é mais fácil que em muitos outros países. Mas temos aqui, eu acho, depois de uns anos aqui, trabalhando um pouco na Brasil, na Rio, temos um desafio particular, é como complementar ou articular mais também o trabalho, os esforços dos diferentes departamentos municipais. Esse é um desafio do projeto UPP Social, onde temos o Departamento de Educação, de Saúde, de Obras Públicas, etc. Mas como fazer que tenha esforço comum que cada departamento, ao nível municipal, vai complementar cada um. Esse é um desafio e eu acho que com a parceria que temos com o IPP, foi feito coisas bastante interessantes. Quero terminar para reforçar o tema eu falei bastante do caráter de informalidade. Isso é muito importante, como Lorena mencionou, que as favelas fazem parte da cidade. Também que tem uma característica informal, faz parte da cidade. E já temos iniciativa na Rio, não só como IPP, mas outras também, Casa Fluminense, temos ONGs que está fazendo muitas coisas. E mais departamentos públicos estão podendo mais recursos nos bairros informais. E temos também a nível mundial. Eu acho que Google Maps foi elegeu ou selecionou a cidade do Rio para mapear as favelas faz 2 ou 3 anos. Isso foi como uma iniciativa, seguramente, mas uma inovação. E isso eu acho que é parte do processo de
formalização dos bairros. E quando os bairros existem nas mapas oficiais, na Google Maps e agora na mapas do Rio, é só um passo importante. E com a parceira que temos com o IPP, também houve atividades para que a população local agora podem identificar, nomear as ruas das favelas. Isso é outra parte do processo de formalização. Em tudo isso são passos, são exemplos para formalizar e fazer que todos os bairros, todas as partes da cidade vão trabalhar junto de maneira que o desenvolvimento será mais igual no futuro. Obrigado. Muito obrigado, Alain. Luciana vai precisar sair, gostaria de se despedir. Obrigada, Romo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Pena que o tempo foi curto. Eu entendo que se tiver alguma pergunta específica para mim, a organização do evento, eu escutei no painel passado, acho que também cabe aqui. Vou ter também prazer em responder, trocar ideias, pensar juntos. Infelizmente, eu vou viajar, apesar de ser aqui no Santos Dumont. É um perto longe, VLT eu acho que não funciona depois das 4, então eu vou ter que me virar. Então, muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Luciana. Muito obrigado. Maria do Carmo, por gentileza. Bom, essa pergunta, a segunda, né, ela é bem provocativa e nos faz pensar realmente. E pensando um pouco no papel, né, do Fórum, do Pacto Rio, que é essa rede enorme aqui que vocês conseguiram agregar na região metropolitana do Rio, desse Fórum de Sustentabilidade que se inicia, e dialogando com a Agenda de Desenvolvimento Sustentável, poderia dizer o seguinte: há uma recomendação forte para que os países eles criem arranjos nacionais de coordenação e de monitoramento dessa agenda, né, para que ela de fato ocorra na localidade, né, não só a nível nacional, mas nos estados, no caso do Brasil, que é organizado federativamente, nos estados, nos municípios e em outros tipos de organização territorial. Então, uma vez que vocês já estão na rua, né, trabalhando, acho que uma coisa que eles poderiam fazer, que nós poderíamos apoiar enquanto Sistema ONU, organizações, é justamente dialogar com as instituições do Estado, com o governo estadual, com os governos municipais, com o setor privado do Rio de Janeiro, né, com as organizações, com os movimentos sociais do Rio de Janeiro. E vocês, enquanto sociedade civil, tentarem construir, junto com esses atores, um compromisso de cumprimento da Agenda de Desenvolvimento Sustentável aqui no Rio de Janeiro. Um compromisso em termos em que o Estado ele possa alinhar o seu plano, que ele possa discutir abertamente com a sociedade o plano de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, da região metropolitana de Rio de Janeiro. Que plano de desenvolvimento é esse, né? O que é que o Rio de Janeiro quer ser daqui a 15 anos? Né? Utilizar a métrica da Agenda de Desenvolvimento Sustentável, que ela tem uma métrica com objetivos, com indicadores, ela tem princípios, ela tem abordagem. Por que não alinhar esse plano, esse projeto de desenvolvimento a essas métricas, para que, de fato, esse plano ele seja efetivo, seja eficaz e contribua para o desenvolvimento sustentável? A partir daí é possível fazer várias coisas. A partir desse arranjo, se criar um canal de diálogo permanente com a sociedade civil carioca, para que a sociedade, de fato, exerça o controle social e democrático e façam parte, sejam sujeitos dessa agenda de desenvolvimento no estado do Rio de Janeiro. Então, só para ficar aqui, dizer que isso é possível, é desejável e que nós estamos à disposição. Vocês viram que os nossos trabalhos são complementares, todas as agências aqui têm capacidade e é o nosso papel articular atores, mobilizar atores. Vocês têm que nos pressionar no bom sentido, de contar conosco, vocês contam conosco, mas de nos ativar também, porque nós estamos à disposição, nós temos escritório aqui no Rio de Janeiro, então é possível que isso se torne uma realidade. Eu acho que é uma proposta que eu faço para o Fórum. Muito obrigado, Maria do Carmo. Emily, por gentileza. Está ligado. Ok.
Eu queria responder à primeira pergunta de quais lições a gente pode tomar das iniciativas e projetos. Bom, nosso projeto é novo, mas duas coisas que eu queria destacar. A primeira é a importância de ter esses dados mais acessíveis para a população. Esses mapas de desigualdade que a Casa Fluminense tem desenvolvido têm virado muito famosos aqui, porque tem uma falta dessa visualização de dados que é muito importante, porque ter acesso a dados significa ter mais poder. E a gente realmente precisamos tornar esse poder mais acessível à população, à sociedade civil, para que eles possam ter debates mais qualificados e realmente ter mais influência nas esferas públicas. E segunda, sobre a questão da implementação dos ODS nas regiões metropolitanas, dentro das nossas pesquisas, a gente tem visto que tem uma grande gama de experiências e abordagens diferentes nas regiões metropolitanas no Brasil, e que é importante compartilhar e disseminar essas experiências. Muitas vezes a gente olha para fora para boas experiências, mas já existe em Belo Horizonte, São Paulo, Salvador, Porto Alegre, muitas iniciativas interessantes e abordagens diferentes de como incluir os ODS na escala metropolitana. Então, essa disseminação de informação dentro do Brasil é muito importante nessa agenda e que eu acho que pode ajudar nesse desafio na região metropolitana do Rio. Só isso. Obrigada. Muito obrigado, Emily. Vinícius, por gentileza. Gostaria de comentar rapidamente com relação à segunda pergunta de como a ONU pode contribuir. A gente vem conversando sobre isso com o pessoal do Pacto do Rio já, dizendo que a ONU pode contribuir sim de maneira muito diferente com as diferentes agências. Antes de mais nada, destacar com relação à Agenda 2030, como foi lembrado aqui, a Agenda 2030 não é uma agenda da ONU, externa, algo longe, distante. Ela é uma agenda das pessoas, ela passa pelos governos, mas passa também pelo setor privado, setor público, academia, sociedade civil, população, como uma agenda das pessoas que foi construída de maneira única, de baixo para cima. Agora, com relação ao monitoramento, que foi bem lembrado, também existe um desafio de construir esse monitoramento de baixo para cima, mas quando a gente fala, então, setor privado, setor público, academia, até lembra o Pacto do Rio, a própria concepção do Pacto do Rio, não por acaso. Assim. Achei muito feliz esse painel por isso. Trazer e conectar é muito aderente à Agenda 2030 com a agenda do Pacto do Rio, a proposta que está sendo construída. Então, a Agenda 2030 ela tem 3 níveis de implementação, 3 macroníveis de implementação e de monitoramento, que é o nível global, regional e nacional, mas ela só vai ser possível se for apropriado no âmbito subnacional, no âmbito local. Inclusive, principalmente para a correção das desigualdades. Então, essas iniciativas que partem do âmbito local, identificando as populações que estão em maior situação de vulnerabilidade e quem que precisa de mais atenção e quem que pode estar ficando para trás e potencializar, como a colega do Unicef bem lembrou, as oportunidades que existem, isso é fundamental. Então, lembrar que nós somos várias agências que temos vários mandatos diferentes e complementares, então, e que esses mandatos também têm várias sinergias com a Agenda 2030 e com as diferentes propostas que o Pacto pode construir. Então, e dizer que, por exemplo, no caso do UNFPA, a gente trabalha prioritariamente com os ODS 1, que é de pobreza, 3 e 5, porque tem a questão de gênero, mas com viés de saúde sexual e reprodutiva, o ODS 11, que foi muito bem lembrado aqui, e que vai ser fundamental para o ODS 10, que é desigualdade, e o ODS 11, que vai ser fundamental para a implementação, porque é exatamente no ambiente urbano que está a maior parte da população. Então, a ONU Habitat traz o ODS 11 muito forte, porque está no ponto central do seu mandato, e esse ODS 11 tem sinergia com todos os mandatos também, no UNFPA, no caso do UNFPA, com a questão de população vivendo em área urbana, como foi lembrado também, mais de 80% da população brasileira hoje, já passou de 84%,
E o UNFPA também trabalha potencializando a produção e análise de dados, que aí tem relação com a ODS 717, tem uma meta específica para a produção de dados e informações, e essa meta deve ser prioritária para os ODS, porque só faz sentido a produção de dados se ela for feita muito rapidamente para conseguir acompanhar a evolução da agenda. Para falar da questão urbana, é muito interessante porque o ambiente urbano, falando do Rio como exemplo, é muito tomado como um ambiente de grandes desafios, porque pensar uma metrópole como o Rio de Janeiro já é pensar em inúmeros desafios de diferentes temas. Mas também é no ambiente urbano que estão as grandes oportunidades de investimento. Imagine que uma atuação em Manguinhos, uma atuação no Alemão, é uma atuação que atinge um grande número de pessoas que que necessitam de oportunidades, e a gente consegue potencializar essas oportunidades. Por fim, para lembrar que, da mesma forma que o ambiente urbano traz desafios e oportunidades, também os jovens, que é mais o centro da nossa agenda. Os jovens trazem consigo grandes desafios que a gente precisa superar nas diferentes áreas, saúde, educação e trabalho, por exemplo. Mas também os jovens são compreendidos pela ONU como sendo os motores do desenvolvimento sustentável. Então, é a partir da juventude que a gente vai alcançar o desenvolvimento sustentável, é nisso que a gente acredita. Muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Thaís, por favor. Eu queria comentar sobre a segunda pergunta também. A ONU, as agências da ONU, e eu digo também pela ONU Mulheres, a gente já tem uma rede muito articulada de parceiros, né, de sociedade civil, setor privado e governos. E a gente tem o maior prazer, e é nossa obrigação, compartilhar essa rede criada com outros parceiros, né? Então, isso acho que é fundamental. E, muitas vezes, a ONU Mulheres teve experiências passadas de fazer essa articulação e, depois, aquele casamento ele flui tão bem que a gente pode se retirar. E aí a gente consegue investir o nosso tempo, o nosso esforço e, às vezes, os nossos recursos em construção de outras redes, porque aquela ali já tem uma sustentabilidade. Então, também não é que a gente sempre vai permanecer na relação. A gente faz as relações acontecerem, os parceiros conversarem, e, a partir daí, cada caso é um caso. Uma outra coisa, às vezes, a gente dá uma certa consultoria ou orientação informal para a construção de projetos ou para aplicação para fundos internacionais, especialmente para recursos destinados à igualdade de gênero, combate à violência contra as mulheres. E agora a gente tem, aqui no Rio, com esse projeto Uma Vitória Leva a Outra, a gente tem uma experiência de implementação conjunta do projeto também. E aí, uma coisa que eu e o Vinícius conversamos no Coffee Break é em relação à cooperação Sul-Sul. A gente tem que lembrar que as agências da ONU estão em diversos países e a gente conversa. E a gente pode conversar cada vez mais dependendo das demandas que vêm também dos parceiros locais, né? Então, de repente, é uma experiência de Moçambique que vai servir para cá, uma experiência do Uruguai que vem. E a gente tem esse diálogo muito fácil. A gente está a 1,5 de distância de uma pessoa de um outro país que, às vezes, seria mais difícil de ser alcançada de outra maneira. Então, acho que a ONU está aberta também para buscar essa experiência internacional e construir e pensar quais foram os indicadores, de que maneira isso foi medido em outros países, quais são as experiências que a gente pode trocar e de que forma a gente pode, aí sim, contando com a expertise local, adaptar para a realidade brasileira e do Rio de Janeiro. Obrigado, Thaís. Nós combinamos aqui a bancada do Centro Rio Mais que eu responderia essa pergunta. Apenas dizer o seguinte, a Duda mostrou hoje de manhã uma foto onde aparece a assinatura do Nick Fabianchi assinando aqui na Associação Comercial justamente a parceria para participar desta iniciativa. Agora, como é que a gente pode convergir isso na prática? Eu acho que a primeira grande forma de contribuir para essa iniciativa é ver de que maneira essa participação pode se dar. Uma participação mais diária, como é o nosso caso, porque estamos aqui no Rio de Janeiro, porque somos vizinhos, fomos quase abrigados por essa casa em determinado momento, e os outros que podem contribuir a partir de conteúdos, a partir de métodos, a partir da facilitação, do intercâmbio de experiências. Aí, nesse aspecto, é uma coisa importante, porque nós estamos num momento assim, de corrida, de iniciar essa corrida da implementação. Seja nos governos, seja nas sociedades civis, e seja para nós também, agências multilaterais ou agências bilaterais, ou redes.
Este momento é um momento também de aprender juntos. Como é que nós podemos aprender com as outras experiências? Eu estava a semana passada em Cabo Verde e a grande questão em Cabo Verde é a descentralização. Uma coisa que o Brasil e uma coisa que o Rio de Janeiro tem uma experiência muito grande. E como fazer uma descentralização no contexto da implementação de uma agenda de desenvolvimento sustentável. E aí o tempo todo, trabalhando com o Cabo Verde, ficava pensando o que o Brasil pode ajudar. Mas também o que o Brasil pode aprender dessas outras experiências. A vantagem dessa agenda, uma agenda universal, é que ela quebra um pouco essas fronteiras de quem tem mais e quem tem menos. Na verdade, todos temos desafios grandes na implementação dessa agenda. O Rio tem um excesso de competência, mas tem um excesso de problemas. Então, portanto, há muito a se fazer, mas temos condições excepcionais para fazê-los. E aí eu paro para que vocês também possam falar, se quiserem, obviamente, e a gente continue esse diálogo. Por gentileza, Duda, quantas perguntas, além da sua pergunta, ou da sua... Foi o coordenador mais eficiente, você que Isso é para demonstrar como a ONU costuma agir como uma estrutura só. Então temos a Duda, por gentileza. Depois, perdão, o seu nome? Marcelo. E depois nós temos mais uma pergunta e vamos encerrar esse debate para que os colegas possam responder também. Duda, por favor. Na verdade, não é uma pergunta, né? Na verdade, assim, eu queria colocar de volta a pergunta que você colocou, como o sistema ONU pode nos ajudar na implementação dessa ajuda e na implementação dessa agenda difícil, pretensiosa, audaciosa, mas factível, né? Como você colocou. E aí eu queria primeiro agradecer a coordenação do Centro Rio Mais, desse painel, que era justamente o pacto trabalha com 6 P's e um representante de cada P para acionar os outros. Então, queria agradecer por esse papel que vocês fizeram, um resumo maravilhoso em português da Laura, principalmente. Então, queria principalmente agradecer pela organização do painel, porque é justamente essa articulação que a gente precisa. A gente vê várias, né, no meu slidezinho, como você constrói o logo do pacto, várias ações individuais não se fortalecem. Com a integração, você realmente consegue um jogo de soma positivo. A gente vem mostrando isso. E falar, assim, agradecer muito o apoio da UNFPA. A gente vai ter uma assinatura de acordo aqui, né? Então, o Jaime Nadal vai estar aqui no almoço de encerramento com Paulo Protásio. A gente conseguiu fazer essa agenda, esse acordo de implementar esse programa dos agentes de cidadania junto com as agências de projeto. Então, assim, eles deram um seed money para estruturar o Cariocas em Ação, que está montado. Então, assim, queria ajudar muito. Então, o papel deles foi absolutamente fundamental. E, assim, a gente quer perenizar essa iniciativa, porque esse tipo de fórum, com esse nível de diversidade, né, assim, o nosso portal é simplesmente um portal de conteúdo contínuo para implementar todos esses goals de desenvolvimento, né, a gente precisa ter informação, ter debate, ter esse sistema. Então, a gente quer perenizar esta iniciativa. Então, a gente conta muito com vocês, com todo o sistema ONU. O Jaime Nadal já colocou a Casa da ONU. A gente vai fazer uma apresentação provavelmente em setembro, outubro, para a gente como que a gente dá continuidade, como que a gente financia o fórum do ano que vem, né? Essa é uma questão fundamental. Eu só queria complementar o PNUD, que eu gostei muito do que você disse, e queria dizer que eu concordo plenamente, nós precisamos, usando a palavra novamente, perenizar essas relações, né, em algum ponto, num centro. Então, a nossa proposta é a construção, a partir desse fórum, que é permanente, num centro de resiliência metropolitano, onde, sem dúvida nenhuma, as ODS estarão contempladas. Então, a gente realmente precisa de instâncias, né? Então, a gente tem muitos movimentos acontecendo, às vezes eles se chocam, às vezes eles se complementam, mas a gente precisa que essas ações se coordenem num ponto, né? Então, eu concordo, precisamos da ajuda do PNUD, de todo o sistema ONU, para construir esse centro de resiliência, além do PNUD, da ONU Mulheres, de todos vocês, nas nossas ações territoriais. Muito obrigado, por gentileza.
Meu nome é Marcelo, para quem não estava de manhã, eu falei do Índice de Progresso Social, eu trabalho para a Fundação Avina. Na manhã a gente falou muito do IPS, me chamou a atenção que agora a gente apareceu algumas outras medidas. Aí eu acho interessante, para amarrar o dia de hoje, comentar que elas se conversam e se conversam muito. Então, a Unicef participou do debate do IPS, a gente respirou dos indicadores do programa Plataformas Sustentáveis, do Plataforma Centros Urbanos, para fazer o IPS. Inclusive, recebemos feedback. A medida das cidades, ele tem muitos indicadores em comum, exceto a primeira dimensão, porque, por uma opção metodológica, o IPS não coloca junto indicadores de produção. Eu vi também que tem o índice de Gini dentro do índice, mas isso é uma opção metodológica que eu acho que fica pequeno em relação ao objetivo maior, que é de gerar esses consensos, esses pactos mesmo, né, para melhorar questões essenciais de qualidade de vida e desigualdade. E, para finalizar, eu queria dizer que, inclusive foi feito um estudo, até a pedido da Duda, enquanto presidente do IPP, né, comparando a Roda da Prosperidade com o IPS, então a gente já se debruçou bastante sobre isso. E, em relação à ODS, além de ser um objetivo estratégico da Avina, ele está harmonizado, foi feito um exercício também de harmonização com o IPS, e eles se conversam em grande parte nos 169 objetivos, e a nossa aspiração é, assim que definidos os indicadores, ter uma parametrização mais fina, se possível até econométrica, de saber o quanto que um se conversa com o outro. Então, tudo isso para dizer, estamos juntos, vamos disponível para trabalhar, e acho que o objetivo aqui é um só. É isso. Muito obrigado, Marcelo. Então, nós vamos concluir só fazendo uma rápida rodada as considerações finais e vamos inverter. Thaís, por gentileza. Agora você é a primeira. Bom, eu acho que a conversa foi bastante produtiva e as agências da ONU, às vezes, a gente lembra delas como Unicef, ONU Mulheres, e existe essa dimensão, mas também existe a dimensão como sistema ONU, e a gente pode sempre acionar sinergias que estão presentes. E eu acho que, como reflexão, esse ano, eu não sou do Rio de Janeiro, e esse ano eu estou tendo uma experiência de trabalhar no Rio com esse projeto da ONU. Como reflexão, fica para mim como é que a gente dá continuidade aos projetos que a gente começa e como é que a gente faz com que esses projetos continuem com recursos que não são só financeiros. É isso. Muito obrigado. Vinícius, por favor. Bom, só queria agradecer mais uma vez, dizer que eu estou aqui em nome do senhor Jaime Nadal, que é o nosso representante, vai estar aqui amanhã e depois, acompanhando e se reunindo com os diferentes atores e parceiros. Dizer que o UFPA acreditou e acredita muito nessas iniciativas, por isso a gente apoiou e segue servindo como parceiro articulador dentro do sistema das Nações Unidas também, a gente se coloca à disposição. Hoje, ele só comentando que, infelizmente, ele não pôde estar, porque a gente tem uma iniciativa, uma força-tarefa que é interagencial sobre o Zika, a epidemia de Zika, que, inclusive, participam no Mulheres e OPAS. Então, é uma iniciativa que reúne organizações de sociedade civil, governo e agências da ONU. E, realmente, me colocar à disposição, colocar a UFPA à disposição e agradecer em nome do senhor Jaime Nadal. Muito obrigado. Muito obrigado. Por gentileza, Emily. Bom, não deu tempo para falar na minha apresentação, tinha medo de perder meus 8 minutos, mas queria agradecer o convite de estar aqui e parabenizar a organização do evento. Em ano de um desafio grande no Rio e no mundo, onde a gente trabalha hoje a fragmentação de trabalho. E eu acho muito importante essa iniciativa de trabalhar contra isso, para evitar isso, para trabalhar mais em conjuntos e não perder esforços, porque tem muito sobreposição de trabalho que tem que ser evitado. Então, parabéns e obrigado. Muito obrigado. Maria do Carmo, por favor. Bom, queria somente agradecer novamente pelo convite, dizer que o PNUD está à disposição
para atender o chamado de vocês, e aí eu deixo isso sob a coordenação aqui do Rômulo, do Centro Rio, que também faz parte do PNUD. Acho que vocês estão em excelentes mãos. Rômulo é uma figura que acompanhou esse processo há muitos anos, mas particularmente desde a Rio+20. É um parceiro nosso importante nessa articulação do trabalho da sociedade civil. A mensagem que eu deixo é que nós acompanhamos todo o processo de formulação dessa agenda, desde a Rio+20. Nós apoiamos vários segmentos da sociedade civil para que eles tivessem uma posição ativa, que também fossem sujeitos dessa articulação e formulação, e isso deu resultado. Essa, acho que foi, na história das Nações Unidas e das grandes conferências, acho que foi a maior participação da sociedade civil que já aconteceu na história da ONU. Então, eu quero lembrar duas coisas. As Nações Unidas somos todos nós. As Nações Unidas são constituídas por países. Esses países representam os nossos interesses. A sociedade civil teve um papel fundamental na formulação dessa agenda e deve continuar tendo esse papel na implementação da mesma. Desde a parte de negociação e de acordos e de consensos com relação a indicadores, que a gente sabe da dificuldade, é uma zona muito fechada, mas da importância da sociedade participar desse processo, mas como também da implementação, do monitoramento dessa agenda, do controle social dessa agenda. Então, vocês demonstraram que é possível ter essa participação ativa, que é possível incidir e fazer transformações a partir dessa participação. Então, a mensagem é no sentido de que vocês continuem. Isso aqui já é uma grande realidade, como tem várias outras realidades dentro do Rio de Janeiro, seja realidades que a gente encontra nas próprias comunidades que se articulam em prol da defesa de determinados direitos. E que vocês continuem, a gente está à disposição. Rio de Janeiro, para mim, é uma segunda casa, como boa baiana que sou, né? E casada com um carioca, então, para não perder a oportunidade. Estou à disposição para continuar trabalhando com vocês e deixo com o Rômulo essa articulação. Obrigada. Muito obrigado. Aceito o mandato. Por gentileza, Alain, considerações finais. Obrigado. Quero também agradecer os organizadores, sobretudo o Pacto do Rio e Rio+, que eu acho que essa iniciativa é muito bem-vinda. Por minha parte, faz mais que 5 anos que estou trabalhando desde aqui. Eu não trabalho só no Brasil, só no Rio, mas eu acho que é só a segunda ou terceira vez em 5 anos que vi que tem uma iniciativa onde temos todo, como se chama, a família da ONU junto. Então, é muito raro, e quero agradecer Centro Rio+, e Pacto do Rio, para a iniciativa muito bem-vinda. Quero também terminar, publicizar, anunciar o evento muito importante, não só para Rio, não só para a zona metropolitana do Rio, mas para todas as cidades do mundo, a Conferência Habitat 3. Exatamente em 3 meses, não me acordo, 7 a 10 de outubro, na Quito, Equador, teremos a terceira Cumbre Mundial Conferência Habitat 3. Isso acontece cada 20 anos, é muito raro como evento. Então, tem que aproveitar isso. E perto daqui, eu sei que temos colegas, temos iniciativa de Rio, da agência como Unicef Rio, que querem organizar networking events. Tem que participar, tem que influenciar o resultado final da Conferência Habitat 3, que é sobre o tema de sustentabilidade das cidades do mundo. E eu acho que, infelizmente, outubro é um pouco mais como a eleição aqui no Brasil. Então, não sei se não temos muitas autoridades do Brasil, municipais do Brasil, porque teremos eleição, infelizmente, mas eu acho que temos ONG, temos sociedade civil, temos instituições municipais que podem participar. Então, quero convidar todos a participar. Obrigado. Muito obrigado, Alain. Eu queria, então, pedir à Laura que fizesse as considerações finais e que nos desse a honra de encerrar os trabalhos de hoje. Laura, por favor. Obrigada. Então, eu também queria agradecer a todos. Quando começamos essa coordenação,
tivemos 2 ou 3 iniciativas para apresentar e depois tivemos muito interesse de outras agências nesse projeto do Pacto do Rio, mas também nesse painel, porque vemos que temos muitas capacidades e experiências relevantes para compartilhar, mas também que são muitos complementários nessa agenda ODS. E para mim, a mensagem-chave desse painel é que a ONU tem que estar um pouco mais integrada para a agenda integrada. E então, com essa, para mim também muito especial tem a família da ONU aqui. Quero agradecer a vocês e com isso fechar também essa sessão. Muito obrigada.